Depois de vários anos de preparação, Portugal deu um passo importante na gestão de resíduos com a entrada em funcionamento do Sistema Volta, a marca do Sistema de Depósito e Reembolso para embalagens de bebidas de utilização única. Lançado oficialmente no dia 10 de abril, o projeto pretende aumentar significativamente a recolha seletiva de garrafas de plástico, de latas e outras embalagens metálicas de bebidas, a promover assim a reciclagem de qualidade e a contribuir para que o país cumpra com as metas definidas pela União Europeia, que apontam para uma taxa de recolha de 90% destas embalagens até 2029. O funcionamento do sistema assenta num princípio simples. Quem compra uma bebida abrangida pelo sistema paga um depósito adicional de 10 cêntimos por embalagem. Depois de consumir a bebida, basta devolver a embalagem vazia num dos pontos de recolha existentes em supermercados e hipermercados aderentes para recuperar então esse valor pago. Para ser aceite, a embalagem deve apresentar o símbolo Volta, manter o código de barras legível e encontrar-se em bom estado de conservação. Após a devolução, o consumidor recebe o reembolso do depósito e a embalagem segue para centros de triagem, onde é preparada para reciclagem e posterior transformação em nova matéria-prima. O sistema representa uma mudança de paradigma na gestão de resíduos em Portugal. Ao contrário da reciclagem convencional, em que a deposição das embalagens depende exclusivamente da boa vontade dos consumidores, o modelo de depósito e reembolso cria um incentivo económico direto para a devolução das embalagens, aumentando a quantidade e a qualidade dos materiais recolhidos. Esta solução já demonstrou resultados muito positivos em vários países da Europa, onde as taxas de recolha ultrapassam mesmo os 90%. Os primeiros meses de funcionamento do Volta revelam uma adesão crescente por parte dos consumidores portugueses. 3 meses após o lançamento, o sistema já tinha ultrapassado a marca das 10 milhões de embalagens recolhidas. Entretanto, esse número continua a aumentar e ascende atualmente a cerca de 55,5 milhões de embalagens devolvidas, o que corresponde também a 5,5 milhões de euros reembolsados aos consumidores através do valor do depósito. Estes números demonstram uma evolução consistente da participação dos portugueses e reforçam a expectativa de que o sistema possa contribuir de forma decisiva para reduzir o desperdício de recursos e aumentar a circularidade dos materiais. Embora o arranque tenha sido acompanhado por algumas dificuldades, nomeadamente relacionadas com a adaptação dos consumidores e o funcionamento de alguns equipamentos de recolha, a avaliação feita pela entidade gestora é globalmente positiva. À medida que mais embalagens com o símbolo Volta chegam ao mercado e a rede de máquinas de recolha continua a crescer, espera-se que o número de devoluções aumente também de forma sustentada. O Volta pretende alterar hábitos de consumo e reforçar a economia circular em Portugal. Ao contribuir um valor económico às embalagens usadas, incentiva a sua devolução, reduz o abandono de resíduos no ambiente e permite que os materiais recolhidos regressem ao processo produtivo, diminuindo a necessidade de recorrer a novas matérias-primas. O sucesso do projeto dependerá agora da adesão continuada dos consumidores, mas os primeiros resultados apontam para um começo promissor na transformação da forma como Portugal gera as suas embalagens de bebidas. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um debate público. Estamos em direto agora, 23 horas 2 minutos, e nós vamos falar sobre esse assunto, esse projeto que é inovador para muitos, que surgiu oficialmente aí no dia 10 de abril. Esse projeto tende a aumentar, como você acompanhou na peça, significativamente a recolha seletiva dessas garrafas de plástico, latas e outras embalagens metálicas. Agora, será que realmente é uma vantagem para a população? Nós vamos falar sobre esses pontos, vamos falar dessa questão da recolha, a questão do reembolso, a questão dos valores, para quem está sendo devolvido os valores,
que tipo de serviço está sendo feito para a sociedade nessa questão da recolha. Vamos abrir as linhas telefônicas para você participar, 218-368-008. Temos também o 210-346-091 e ainda o nosso WhatsApp, 918-617-038, prefixo mais 351, para você que está fora do país, você que nos acompanha da aplicação da Unifé TV, seja bem-vindo aqui ao Debate Público. Eu já quero apresentar os nossos convidados de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos já às redes sociais, nós temos lá uma sondagem, algumas perguntas sobre o sistema ou sistemas Volta, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Temos aqui o Fábio Mota, que é dono de uma pizzaria Como Saber. Seja bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite. É a primeira vez em um debate público na televisão? É a primeira vez, um bocadinho nervoso, vamos lá ver como é que isto corre. Isso é normal e o nervosismo logo se vence na medida que o tempo vai passando. Quer dizer que o senhor fez uma publicação e começou a viralizar sobre esse tema, sobre esse assunto, trazendo um pensamento seu. Sim, também porque a informação que eu tinha não era completamente correta e houve muita gente depois a corrigir-me. A debater, porque eu dizia que depois teria que ser obrigado a usar o voucher que a máquina dá ou o consumo no supermercado onde eu iria fazer o depósito das garrafas e, entretanto, já fui verificar e eles, se formos com os talões à caixa, devolvem depois o dinheiro. Os valores. No entanto, continua a ser bastante incómodo estar uma hora a pôr embalagens dentro da máquina Volta. O senhor é do ramo da restauração já há quanto tempo? Vai fazer 7 anos em novembro. 7 anos. E é em Lisboa mesmo? Não, é em Pombal. Ah, Pombal. Ali perto de Leiria. E o senhor fez esse trajeto todo para estar aqui conosco? Sim, porque acho que vale a pena debatermos os assuntos que defendemos e as nossas ideias. Que bom, hein? Parabéns pela iniciativa e pela disponibilidade, porque 23 horas de uma terça-feira, fazer todos esses quilômetros para estar conosco vai valer a pena, hein? Sim, eu acho que quanto mais pela experiência e pelo prazer de estar aqui a conversar consigo. Que bom, que bom. Seja muito bem-vindo e eu tenho certeza que vai fluir, vai correr bem. Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos. Eu quero também cumprimentar quem é que está conosco por Zoom. Me dê imagens, por favor. Me dê o nome também. Suzana Fonseca, vice-presidente da Associação Zero. Seja bem-vinda, Suzana. Tudo bem? Obrigada, boa noite. É um prazer. Você é vice-presidente dessa associação. Conte-nos um pouquinho sobre a ideia, o que a associação traz como essência aí para a gente poder entender. Bom, a Zero é uma ONG de ambiente, não é? Tradicional, no sentido em que trabalhamos. Estamos com alguma dificuldade na transmissão. A produção vai corrigir. Houve aí uma pequena falha, Suzana. A produção vai corrigir. Nós vamos à sondagem da internet. Coloca já a primeira pergunta, por favor. Os nossos amigos telespectadores, internautas, podem participar agora. Dá uma passadinha lá nas nossas páginas, tanto no Instagram como no Facebook, e você pode então participar desta sondagem. Sabe como funciona o sistema Volta? Se você sabe, coloca aí na primeira opção. Tem uma pequena ideia? Ou se não, você desconhece completamente. Temos uma segunda pergunta. Você já utiliza o sistema Volta? Você utiliza, coloca aí, conta a sua experiência. Já utilizei algumas vezes ou não e nem quer utilizar. A terceira pergunta. Acha que o sistema Volta é uma forma de ganhar dinheiro? Aumentar aí a renda? Você acredita que é um esquema circular? É um incentivo à reciclagem? Ou é apenas um engano? O que você pensa a respeito desse projeto, que é recente, né? Lançado em abril. E temos uma outra pergunta. Coloca, por favor. Sistema Volta, o reembolso é justo, injusto ou deveria ser maior? É claro que muitas pessoas vão dizer que deveria ser maior. E a última pergunta, a quinta e última pergunta, com resposta aberta, coloca por favor aí, para si, qual é a vantagem do sistema Volta? Uma forma de ganhar dinheiro, um esquema circular? Ah, colocou errado aí, produção. Eu estava aqui tentando corrigir. Coloca aí, por favor.
a resposta aberta novamente? Não temos? Repetir aí, quase que eu caio no erro, hein? Pegadinha. Estamos em direto, ao vivo, é assim mesmo. 218-368-008, 918-617-038. Já temos imagens da Suzana? Já podemos conversar com ela? Suzana, nos ouve? Olá. Eu ouço bem, o problema aqui acho que é que não parece haver alguns problemas do meu lado em termos de internet e peço desculpa desde já por isso, mas vou tentar de novo responder à sua questão, se me permite. Diga lá, eu fiz a pergunta, qual é a essência da associação, no que a associação tem como objetivo, fala um pouquinho sobre a associação. Claro. Portanto, a Zero é uma ONG de ambiente tradicional, portanto trabalha as diferentes áreas ambientais. Portanto, nós estamos com dificuldade. Pede para a Suzana ir para um outro cômodo aí do escritório, não sei onde ela está, se está no escritório, se está em casa. Produção, orienta, por favor, um lugar um pouco mais alto, mais aberto, para nós podermos então conversar com a Suzana, que é vice-presidente dessa associação, e nós vamos entender um pouquinho do objetivo, né? Agora, nós temos aqui no estúdio o Fábio Mota. E, Fábio, você está na restauração então há 7 anos. Há alguma vantagem para quem está na área aderir a esse projeto? Você já tem conhecimento de proprietários de restauração que já estão aderindo? Fala um pouquinho sobre isso. Isto basicamente, nós não escolhemos se aderimos ou não, somos obrigados e ponto. Obrigado. É a lei que nos obriga a isso. Caso não cumprirmos a lei, seremos penalizados como qualquer outra coisa. E é aí que veio a minha revolta, porque a lei não foi feita de igual forma para todos os espaços que vendem este género de embalagens. Ou seja, os supermercados têm uma legislação, os restaurantes e cafés têm outra, e dependendo do sítio, a lei muda. E daí também a minha confusão no início deste sistema. Para os restaurantes, no caso pizzarias, restaurantes, como é que funciona? Ou seja, nós se vendermos uma embalagem em takeaway para a pessoa levar para casa, somos obrigados a cobrar os 10 cêntimos de volta e fica a responsabilidade moral e, se quiser reaver o seu dinheiro, do cliente e ir ao sistema volta a devolver a embalagem. Se o cliente consumir no local, nós não podemos, por lei, cobrar esse dinheiro. Ou seja, nós pagamos à cabeça, o nosso fornecedor cobra-nos logo os 10 cêntimos por embalagem. Estamos a falar que num restaurante, um pequeno restaurante familiar, mesmo assim já é um consumo considerável. É logo dinheiro que sai da caixa do restaurante e que depois não podemos cobrar ao cliente, temos que ser nós a tratar todo o processo para reaver o dinheiro que pagamos logo à cabeça. Quer dizer, então vocês têm que fazer essa recolha e depois fazer um processo de devolução para que o valor seja reembolsado. O dinheiro que já era nosso e que não podemos cobrar ao cliente. Caso isso não aconteça, então... perdemos o dinheiro. Perde o dinheiro. O problema disto é que nós, no restaurante, temos que fazer de fiscais do lixo. Ou seja, se o cliente chegar lá e fizer isto à garrafa, acabou. Eu tenho que cobrar. Exato. Mas eu estou a trabalhar, eu não tenho vagar se estar a ver se um cliente amassou a garrafa ou a lata. Eu não tenho vagar se ver se ele tirou o rótulo, como esta garrafa que não tem rótulo. Ou seja, porque se o cliente basta tirar o rótulo da garrafa, eu já não vou receber os meus 10 cêntimos. Eu estou a trabalhar, tenho quase 80 lugares. Como é que eu vou estar com uma casa cheia a ver se houve um cliente que me tirou o rótulo de uma garrafa de água? Agora, isto em centenas de garrafas de água, é muito dinheiro que o restaurante perde. E depois vasculhar os lixos para saber se foi alguma garrafa para o lixo? É assim, nós levantamos depois na mesa. Só quando estamos a limpar as mesas é que nós temos noção se a embalagem foi ou não danificada. Eu tenho carradas de embalagens que não consigo devolver porque o cliente danificou a embalagem e eu não me apercebi porque estava a trabalhar e não é o meu trabalho andar a fiscalizar o lixo. E não se trata do cliente ter o feito por mal ou uma criança. Um hábito, né? Uma criança pega numa lata, amassa a lata, está a brincar com a lata, estraga a lata. Agora, eu tenho que ser fiscal do lixo porque tenho que ver se o cliente não estraga, porque se ele estragar, aí já posso cobrar, mas se ele não estragar, não posso. Depois, tenho que guardar o lixo nas minhas instalações que não tenho espaço. É um restaurante pequeno, familiar, não tenho espaço para estar a armazenar a quantidade de lixo dentro do espaço ou um armazém. Tenho que deixar na rua, se passar alguém, pega nos sacos e leva-os e eu perco o dinheiro.
Que logística, né? E depois, veja, um restaurante tem muitas embalagens. Eu, neste momento, tenho ido às máquinas de volta que estávamos a ver nos vídeos, não é? Eu perco 1 hora a devolver embalagens. 1 hora do meu dia a pôr embalagem em embalagem. Não tem um outro lugar apropriado para as restaurações. Pelo que me tenho informado, a SDR tem um sistema ou estão a trabalhar num sistema de recolha para os canais Horeca, que é a restauração e afins. Ainda não percebi muito bem, eu inscrevi-me na SDR como um ponto de recolha, não sei o que é que eu fiz mal, ainda ninguém me informou de nada, ainda ninguém entrou em contacto comigo. E pelo que eu percebi, temos que comprar sacos, temos que ver quantas embalagens vão no saco, ou seja, o que o Estado quer é que nós no restaurante, que temos pouco que fazer, não é? As jornadas de 16 horas por dia, temos pouco que fazer, ainda tenhamos que fazer o trabalho deles. Basicamente é isto que o Volta nos traz. Então há muitos como o senhor que estão aí indignados, revoltados. Eu penso que sim, penso que quem trabalha na área da restauração deve haver poucos... A restauração então não está sendo justo. Nada justo, porque estamos a pôr o nosso dinheiro à frente e temos que ter um trabalho imenso para reaver o nosso dinheiro. Isto é simples, você vai ao supermercado e consome no supermercado. Agora os supermercados todos têm um cantinho para beber um cafezinho, para comer um bolito, para beber um sumo. Você consome no supermercado. O supermercado não lhe devolve o dinheiro se você deixar lá a lata. Você tem que pegar na lata e ir pô-lo na máquina. O meu cliente, se deixar lá a lata, eu não lhe posso cobrar. O supermercado cobra sempre, mas eu no meu restaurante não posso. Há algumas falhas aí realmente nessas leis, nessas regulamentações, né? É o que eu digo. O sistema em si já é fraco, porque se a teoria é incentivar as pessoas a reciclarem e terem algum retorno financeiro por reciclar, não é cobrar-lhes logo. Com os impostos que são cobrados hoje em dia, acho que não havia necessidade desta taxa de tributar mais 10 cêntimos, não é? Este imposto mascarado. Bastava dizer, malta, tragam as embalagens que vocês ganham 10 cêntimos, e aí havia um real incentivo. Mas ainda assim, que se querem neste sistema, é que cada pessoa tome conta do lixo que faz, não é? Não tem que ser eu a tomar conta do lixo que o cliente faz. E você que acompanha o programa, acha justo? Você ouviu aqui o senhor Fábio falar sobre alguns pequenos pontos do que já tem acontecido desde abril, que é a data oficial que nós temos aqui, do lançamento oficial desse projeto. Você tem a sua opinião? Liga para cá, nós estamos em direto, 210-346-091, você pode participar. Nós vamos às ruas agora saber a opinião das pessoas, se elas estão inteiradas do assunto, se elas já fizeram algum tipo de devolução, porque para muitas pessoas eu acredito que há uma certa ilusão e elas estão motivadas a juntar várias garrafas, né? Eu já tive nesse vídeo que eu fiz pessoas a dizerem que eu queria ganhar tudo. Ou seja, eu tentar reaver o meu dinheiro, que eu queria, se já cobra 1,5 € ou 2 € por uma bebida e ainda quer ganhar mais esses 10 cêntimos, ou seja, como se fosse eu a querer ser ganancioso. As pessoas não entendem, né? Vamos acompanhar então as entrevistas e já retornamos. Costuma usar este sistema Volta? Não. Porquê? Porque normalmente também não compro muitas garrafas e as que eu compro aproveito-as. Então nunca foi lá depositar? Não, mas já vi várias pessoas a depositarem. Mas não tem curiosidade de ir lá depositar para ver como é que tudo funciona? Acho que aquilo não faz muito sentido, porque é assim, nós pagamos os 10 cêntimos e depois se devolver recebe 10 cêntimos. Então a garrafa para isso ficou ela. Já que eu estou a pagar, ficou ela. Eu, por exemplo, no outro dia compramos uma garrafa de água, depois fomos para um hotel, depois não era a questão de estar longe do continente, onde é que eu vou deixar, acabamos por deixar a garrafa no caixote de lixo, porque não é acessível. Ou seja, vou gastar gasóleo para levar uma garrafa, ou seja, vou combater o desperdício de plástico, vou acabar por gastar, não faz muito sentido. E quanto é que já conseguiu receber de volta ao entregar as embalagens? Não sei, ao todo não sei, mas já recebi uma quantia boa até, porque eu vou juntando e depois levo tudo de uma vez. E que cuidados é que tem com as garrafas antes de as ir depositar? Tenho cuidado de elas não terem água para depois não estragar a máquina, de não estarem machucadas e do rótulo estar direitinho. E qual é que é a sua opinião sobre este novo sistema? O que é que tem a dizer? Acha que é benéfico, não é? É benéfico e ao mesmo tempo não é. Por um lado é porque, querendo ou não, há pessoas que recolhem garrafas de outras pessoas e ganham com o dinheiro que elas gastaram, e outro que há pessoas que gastam dinheiro e não vão buscar de volta. Então, eu só usei 2 vezes.
por isso não sou ainda super fã, mas estou a par do assunto. Estou a par do assunto, sim. E o que é que sabe sobre? Pronto, a gente compra uma garrafa de água que está com uma taxa de 10 cêntimos, se não me engano, mais cara, e depois de a usarmos podemos colocar na ecopontos, entre aspas, de volta e devolve-nos em cheque os 10 cêntimos que podemos usar no no mercado onde estamos a depositar a garrafa. Só que assim, eu pessoalmente prefiro reutilizar a minha garrafa, ou seja, eu bebo, uso-a até ela estar má e aí é que eu vou pôr na volta. Por isso, sim, eu recebo os 10 cêntimos de volta, mas eu acho que é sempre melhor usar a garrafa até ela estar má. E qual é que acha que é, no fundo, o objetivo aqui deste sistema Volta? Acha que passa por as pessoas reciclarem mais ou há aqui, de facto, um interesse monetário por parte das pessoas? Sim, claramente há um interesse económico. Qualquer interesse económico também tem outro objetivo antes, que é do ambiente, pode-se usar esta medida. Para mim, acho excelente. Claramente é um interesse económico que não está a ser rentabilizado, porque nós vamos pagar uma garrafa de água e são mais 10 cêntimos. Então nós estamos a comentar, ao final de 10 garrafas é €1. Ou seja, economicamente, depois dessas 10 garrafas eu não vou rever o euro, ou seja, economicamente para mim vai ser mais dispendioso e para o sistema vai ser excelente, não é? Você costuma fazer reciclagem? Faz reciclagem ou nem por isso? Sim, às vezes faço, às vezes. Eu faço. Eu sou sincera, eu faço reciclagem. A verdade é que onde eu moro nem sempre há sítios onde reciclar. Então normalmente ponho os sacos com a reciclagem atados dentro do coisa. Ou seja, quando eles vão tirá-los acabam por estar na mesma separados. Mas estão dentro do mesmo, porque também não tenham onde, perto de mim não tenham onde distribuir. Como não tenho, distribuo e vai para o mesmo sítio, mas distribuído. É mais pelo dinheiro, acho que ninguém está interessado 100% em reciclar, o que é triste por causa do ambiente, mas eu acho que é mesmo por causa do dinheiro. Também é por causa do dinheiro que o faz? Não, eu sempre reciclei. Desde sempre que recicla? Sim, a minha mãe sempre me disse para reciclar, sempre me ensinou, eu sempre reciclei. Então, eu sei que está a ser um bocado polémico e eu sei que tem causado muita confusão. Pessoalmente, como eu não estou super dentro do assunto, a mim só me tem dado benefícios, entre aspas, que é no final, quando a minha garrafa estiver já imprópria para consumo, eu iria só pôr no lixo e desta vez vou pôr num sítio e recebo 10 cêntimos de volta. Pronto, por isso a mim não fez grande diferença, mas eu sei que está a haver bastante confusão simplesmente nas pessoas que estão a trabalhar nos restaurantes e nos Pingo Doce, nos mercados. Sei que está a haver confusão com onde pôr tanta coisa e quem é que pode pôr e quem é que não pode, etc. Mas eu também já vi várias pessoas entrar dentro de máquinas de volta para conseguir ir buscar as garrafas ou irem aos lixos e buscarem as garrafas para conseguir mais uns cêntimos. Por isso eu acredito que esteja assim um bocado caos, mas também eu já estive noutros países da Europa, por exemplo Noruega e Alemanha, que eles já fazem isto há montes de tempo. É um pouquinho diferente porque recebes mesmo os 10 cêntimos, aqui tens só um voucher, mas por aqui, na minha opinião, como pessoa que não está muito dentro do assunto, para mim eu estou bem. Sim. Considera que este sistema veio para ficar ou acha que vai durar aqui pouco tempo em Portugal? Depende, porque se eu começar a haver muitos roubos vai ser um bocado complicado porque as máquinas não duram para sempre, mas depois é a civilização de cada pessoa. O que é que mudaria neste sistema? Vê assim algumas desvantagens? Eu não mudaria muita coisa, a única coisa é que eu acho que deveria de haver um pouco mais de marketing para as pessoas terem mais noção. Acha que as pessoas não conhecem tanto, ainda desconhecem um bocadinho? Há pessoas que ainda desconhecem, o que é um bocado estranho. Tenho as minhas dúvidas. Se aumentar, eu continuo com o meu ponto, se aumentarem os pontos, a acessibilidade, porque nós somos muito visualizar, se nós vemos, vamos ter curiosidade e vamos estar mais acessíveis. Acredito que sim. Se continuar assim, acho que não. São opiniões divergentes, né? Me dê imagens, por favor, da senhora Suzana Fonseca. Agora vamos conversar, hein? Acredito que agora vai dar, hein? Terceira, vamos ver. A senhora estava a falar, então, sobre a associação. Conte-nos aí, por favor. Pronto, então a ZER é uma ONG de ambiente que se foca em diferentes áreas ambientais.
e a sua atuação está muito focada também nas políticas públicas. Portanto, nós, desde o início que este... Está complicado hoje para falar com a dona Suzana, hein? Está complicado, hein? Dona Suzana, e agora? Como é que nós vamos saber aí a ideia da associação, o que a senhora defende, o que a senhora reprova? Será que vai ser possível falar com a senhora Suzana? Áudio apenas? Fala para ela ligar, então. Fala para ela ligar para cá, ou alguém liga para ela, vamos falar por telefone. Eu acredito que vai ser viável, né? Enquanto isso, vamos batendo um papo aqui com o Fábio Mota. E você, então, teve a ideia de publicar um vídeo, né, Fábio? É verdade. Expressando a sua revolta, sua indignação. E alguns aprovaram, outros reprovaram, outros corrigiram. Chegaram ao cúmulo de dizer que os restaurantes eram as maiores causadores da poluição. Que isso, não pode ser, Fábio. Mas os restaurantes estão sempre cheios. Faz não, tanto mal que está sempre cheio. Isso também é mito. A restauração passa por um período difícil e quem disser o contrário ou tem a sorte de ter um negócio excelente ou está a mentir, porque a última vez que estive a pesquisar, 2005 falava-se entre 2.000 a 3.000 espaços fechados. E 2025? Em 2025 fecharam 3.000 de 2 a 3.000 espaços em Portugal. É um setor que está com as margens bastante reduzidas devido ao aumento de preços constante que tem havido, carga fiscal, e depois o poder de compra já não é o mesmo e acaba por se notar na faturação, porque se você prestar atenção, pelo menos é a visão que eu tenho, vai ver que a nível de diárias, que é aquele preço mais convidativo para o almoço, ainda vai encontrando bastante gente. Tudo o que fuja disso, já só casas com bastante nome, já bastante antigas, é que trabalham efetivamente bem. As outras já começam a perder clientela fora daqueles preços mais competitivos. Nós temos o vídeo aí do Fábio. Vamos assistir o vídeo que viralizou, o vídeo que criou polêmica aí. Muitas mensagens, né, Fábio? Muitas mensagens, desde apoiar a insultar, não é? Como tudo a internet tem disto. Coloca aí, por favor. Vamos assistir. Por causa disto, o sistema volta. Nós não cobramos ao cliente os 10 cêntimos, porque achamos que não é justo. Só cobramos se o cliente levar a lata embora. Mas vamos ter que mudar isso. Vou-vos mostrar porquê. Ora, tenho estes sacos aqui todos de latas para rever o dinheiro que já pagámos e que não cobramos ao cliente. São agora 9h45. Quando eu terminar, volto a fazer um vídeo para anexar a este, para vocês verem quanto tempo é que para estes sacos todos nós vamos estar aqui para pôr latas. Não faz sentido, isto é lógica da batata e para mais, depois tenho que gastar o dinheiro neste supermercado, quer dizer, eu já o paguei à vista e se eu quiser gastar o dinheiro que eu já o paguei, vou ter que gastar no supermercado, que por norma nem faço grandes compras, porque vão-nos entregar tudo ao restaurante. Mas vamos ver o que é que isto está a dar, quanto tempo é que aqui vamos estar. 10 horas, já não falta tudo. Já só temos ali 4 saquinhos. Até está a ser rápido. Vamos continuar. 480 latas, 48 euros. São 10h24. Estamos a falar 40 minutos a palata. Vale a pena? Cobrar ao cliente. Aqui a lembrar, quase 50 euros. 50 euros por semana dá 200 paus por mês. Ao final do ano, 2.400 euros, mais ou menos. 2.500 euros, vamos arredondar. 2.500 euros por ano, que entra como custos para a empresa, que dedutível no IRC. E eu depois posso ir ali buscar o dinheiro e são 2.500 euros que eu pago no meu bolso sem pagar impostos. Epá, se calhar até nem é mau negócio. E rapidamente, então, começou a viralizar. Sim, mas é a crítica de é a vossa obrigação e tem que ser pelo meio ambiente, tem que ser por isto. O que as pessoas se esquecem é que as jornadas de trabalho de um restaurante são pesadas, são grandes. E isto é um trabalho extra que não tínhamos, embora reciclássemos, não é? Mas era um trabalho que eu não tinha que estar a pôr a garrafa a garrafa, era um trabalho que, se por acaso houvesse alguma que fosse para o lixo comum, não me preocupava porque não perdia dinheiro, ou seja, era uma preocupação a menos. Agora, há toda uma logística, ou seja, toda uma logística à volta deste sistema que nos faz perder tempo, dinheiro e pronto, e é o que é.
Vamos agora falar com a Suzana, está por telefone. Suzana, me ouve bem agora? Perfeitamente. Boa noite de novo. Oh, boa noite, hein? Que pena, mas não vai faltar oportunidade para a gente conversar aí. Você estava a falar então sobre a associação. Vamos lá, o pilar da associação. Muito bem. Portanto, a ZERO é uma ONG de ambiente tradicional, portanto, trabalha todas as áreas ambientais e está muito focada em promover políticas públicas que facilitem a vida às pessoas que querem ser mais sustentáveis, não é? Ao fim e ao cabo, políticas que nos ajudem a ser mais amigos do ambiente, se quisermos, no dia a dia. Pois também desenvolvemos vários projetos. E desde o início que fomos acompanhando o desenvolvimento da legislação, que veio agora a dar lugar a este projeto, não é? Do Volta, esta iniciativa, e portanto que já começou em 2018 em Portugal, que devia estar a funcionar desde 2022 e que só agora é que está a entrar em funcionamento. Portanto, do nosso ponto de vista, é um sistema que já deu provas, portanto, nós somos o 19º país da Europa a implementar o sistema de depósito. É de facto um sistema que é bastante eficaz a recolher, ou que acaba a tratar as embalagens que neles estão envolvidas, né? Neste caso estamos a falar apenas de embalagens descartáveis, por exemplo, no caso da Alemanha temos embalagens descartáveis e reutilizáveis, e que são normalmente sistemas que permitem taxas de recolha muito elevadas. Aliás, como a vossa peça estava excelente desse ponto de vista, a explicar o sistema, melhor do que muitas que eu tenho visto, porque explicou passo por passo, não é? Ao fim e ao cabo, as diferentes valências desta iniciativa. Mas nós também compreendemos que estamos ainda no início do processo, não é? É um sistema com alguma complexidade em termos de implementação e, portanto, é normal que haja ainda muitas dúvidas. O Fábio referiu, não é, as várias dúvidas que teve, que ele próprio fez um vídeo, entretanto depois já conseguiu recolher mais informação, já tem uma opinião um bocadinho diferente em alguns aspectos. Portanto, nós estamos todos a aprender. E não são só os consumidores, também quem tem que lidar com pessoas como o Fábio, que tem que lidar com o sistema no seu dia-a-dia, no seu trabalho, neste caso, mas estamos todos a aprender, mas de facto quando olhamos para a realidade europeia e para além da Europa, mas pronto, passando aqui mais na União Europeia, que nos é mais próxima, nós vemos que estes sistemas funcionam bem, portanto tem esta fase inicial de alguma adaptação, é necessário, por exemplo, soluções como que poderão dar resposta um pouco a esta questão do tempo, por exemplo, que o Fábio estava a referir, que tem que gastar, não é, para entregar as embalagens. Há, de facto, neste momento a SDR Portugal está a implementar vários quiosques que vão estar localizados em zonas onde o canal Horeca está muito presente, portanto, com vários restaurantes e etc., exatamente facilitar a entrega e onde, de facto, se podem entregar muito mais embalagens de uma vez, portanto, não tem que ser uma a uma, para exatamente poupar tempo também a quem tem, pronto, as vidas já bastante preenchidas. Há também, e o Fábio referiu isso numa das suas intervenções, que até já se tinha inscrito junto à SDR Portugal, de facto a SDR tem também essa obrigação de fazer a recolha junto do canal Horeca, não é? Portanto, desse ponto de vista também nós esperamos que o sistema venha a melhorar e consiga oferecer aqui um serviço de maior proximidade também a todos estes estabelecimentos para lhes facilitar a vida. Ao fim e ao cabo, a ideia é que o sistema funcione no sentido de dar os incentivos certos e ao fim e ao cabo o depósito é isso que procura dar, esse incentivo para que a pessoa não deite fora, não é? Não deite para o lixo aquela embalagem, mas deve estar montado de forma a facilitar também a que este processo todo decorra com normalidade e sem perturbar muito a vida, não é? Dos estabelecimentos e dos próprios cidadãos. É óbvio que não vai ser possível ter um ponto de recolha, digamos assim, em toda a parte, mas nós sabemos que a rede já tem neste momento, penso que à volta de 3.000 pontos automáticos, mas todos os supermercados, mesmo não tenham máquinas, portanto, normalmente têm que recolher, ou a lei diz que eles têm que receber as embalagens também que vendem, não é? Portanto, não têm que, os pontos que não são automáticos, não são manuais, não têm que recolher ou receber embalagens que não tenham vendido, mas aquelas que vendem, eles devem recolher, aliás, pronto, um pouco como o Fábio estava a dizer, no caso do estabelecimento, quando é no consumo para o local. E só dar aqui uma nota,
a lei até prevê que quando o consumo da bebida é feita no local, portanto, quando estamos a falar de uma refeição que é usufruída no espaço do restaurante, a lei até obriga a utilização de embalagens reutilizáveis, o que pode ser uma forma também de resolver este problema, ou pelo menos aliviar um pouco esta quantidade imensa de embalagens que o Fábio referiu, que tem que ir entregar regularmente, porque se utilizar, se tiver estas bebidas que normalmente servem aos seus clientes, se estiverem disponíveis no mercado em embalagem reutilizável, a lei até obriga a que sejam as embalagens reutilizáveis que são usadas, não é? Portanto, e aí depois acaba por tem que também gerir o vasilhame da embalagem reutilizável, é um facto, mas normalmente isso já é com uma distribuição porta a porta e, portanto, facilita bastante também a vida de quem está do lado, não é? Do estabelecimento. Mas, portanto, há aqui várias situações que nós acreditamos que vão melhorar e que, a seu tempo, vão facilitar também a vida, neste caso no canal Horeca. Mas de facto neste início é normal, embora compreenda perfeitamente, e nós compreendemos perfeitamente que é difícil às vezes integrar estas novas rotinas, mas é normal que as coisas não estejam a funcionar todas em pleno, todas a 100%, porque o sistema ele será simples no seu funcionamento, podemos dizer assim, quando estiver em velocidade de cruzeiro. Mas neste momento ainda está naquela curva inicial de aprendizagem e, portanto, ainda há aqui muitas coisas a melhorar. O sistema, a questão da informação, há muita falta de informação, em termos de capacitação dos próprios consumidores, o que é que eles podem fazer quando uma máquina está avariada, a ideia não, o que a lei permite, que é que nós entreguemos manualmente, o estabelecimento tem uma máquina que está avariada, nós temos o direito a entregar, eles têm que o receber manualmente, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, nós não temos que voltar para casa com as embalagens se uma máquina não estiver a funcionar e aquele estabelecimento não conseguir resolver o problema no momento. Portanto, há aqui a questão que o Fábio também já referiu, não é? Muitas vezes as pessoas acham que têm que depois consumir no local onde entregam as embalagens. Não têm. E além de terem 1 ano para usar o talão, aquilo que vem do talão, portanto o recibo, não é? Podem ir imediatamente, ou dias depois, não interessa, à caixa daquele supermercado e pedir o dinheiro e o dinheiro é-lhes dado imediatamente. O depósito, essencialmente, é dinheiro que é nosso. E, portanto, nós temos sempre direito a reavê-lo e ninguém pode condicionar a recepção desse dinheiro. Portanto, podem tentar até insistir, tem o cartão de cliente ou tem sai o recibo em papel, mas se nós insistirmos, todo esse valor tem que ser, digamos assim, transformado em dinheiro vivo para que as pessoas possam ficar com esse valor sem ter que o gastar em qualquer local. Portanto, agora, uma melhoria... Suzana, desculpa lhe interromper, nós sabemos que para qualquer projeto, qualquer sistema ter sucesso, tem que haver adesão em massa por parte das pessoas. E a gente sabe que ainda é um projeto muito novo, como você falava, e já há muito descontentamento, né? Se for possível deixar aí a imagem da Suzana e da matéria em janela, o Fábio também tem algumas questões, né, Fábio? O que você acredita que não esteja coerente com o que a Suzana esteja a falar? Essencialmente Coloca em janela os três aí, por favor. A Suzana, a imagem da matéria e o Fábio, por favor. Essencialmente é mais uma coisa feita por pessoas que não sabem o que é estar no terreno. A Suzana falava no vasilhame, no vidro, é tudo muito giro para quem tem condições para o ter, não é? Porque eu tenho um pequeno comércio, um espaço pequenino e não tenho espaço para ter 500 garrafas vazias à espera que alguém as venha levantar, porque é por semana e então tenho que ter algum espaço para poder fazer. Se eu pudesse ter garrafa de vidro, já teria há muito tempo, porque até fica mais barato, porque não aderir. Não há condições para ter garrafas de vidro. E aí, Suzana? Está ouvindo aí, Suzana? Sim, eu acredito que haja alguns estabelecimentos que possam ter dificuldade, eu não ponho isso em causa, não é? Agora, a lei é clara, portanto, desse ponto de vista, portanto, a lei é clara para quem está no escritório, para quem está no terreno não é tão clara assim, porque se não temos condições para trabalhar, como é que trabalhamos? Não, mas a questão é, quando há a questão do vasilhame, por exemplo, se calhar não tem que esperar uma semana, pode haver recolhas mais regulares por parte de lá está, recolhas Suzana, e volta a repetir, não está no terreno, o vasilhame é feito pela empresa que vende a bebida, e a empresa que vende a bebida passa semanalmente, no meu espaço que é em Pombal, se calhar aqui em Lisboa passam todos os dias, no meu espaço que é em Pombal passam semanalmente. Pronto, mas se calhar se fosse vasilhame reutilizável, eventualmente poderia haver aqui outra Suzana, situação, como deve saber, não é? todas as empresas rentabilizam a volta dos carros quando vão entregar mais material,
para levantarem o vasilhame. Não vão de propósito buscar o vasilhame. Deve saber isto, calculo que saiba. Sim, vão distribuir novo e trazem o vasilhame antigo. Então, antigo não está vazio. Não é viável. Este estúdio onde eu estou agora, que é relativamente pequeno, é 3 vezes ou 4 maior do que o meu armazém, para você ter uma noção, não é? Ou seja, isto acaba por mim, para ser difícil, conseguir ter vasilhame em vidro. É mais viável ter as bebidas em plástico ou em lata e depois então descartá-las para não ter que acumular, porque não tem espaço para acumular. E era o que eu comentava aqui. Eu tenho que pôr os sacos do vasilhame, destas garrafas, destas embalagens, na rua. Qualquer pessoa que passe lá vai pegar nos meus sacos e levá-los e eu perco o dinheiro, porque eu não tenho armazenamento para ele. Entende o que eu estou a dizer? Entendo perfeitamente, mas assim, os estabelecimentos também têm que ter condições para, ao fim e ao cabo, a legislação vai evoluindo, podemos dizer assim, não é? Sim, mas, Susana, entenda uma coisa. O que o Estado está a querer é que eu faça serviço público de borla. Bom, há uma coisa que o Fábio tem razão e eu vou levantar esta questão. Nós não levantámos muito, mas para nós é uma questão importante no sistema Volta. Voltando ao Volta, portanto, deixando aqui a reutilização que nós defendemos e achamos que há soluções, mas para não estarmos aqui também a trazer para cima da mesa ao fim e ao cabo outras questões, não é? Hoje estamos aqui para debater o Volta. É assim, nos supermercados, mesmo os mais pequenos e que tenham a recolha manual, portanto, mesmo não tenham máquinas, está previsto na lei um valor de manuseamento. Ou seja, porque o supermercado desempenha um papel no sistema, ele vai receber um valor, não será um valor muito elevado, quer dizer, não fazemos ideia qual é o valor, mas há de facto aqui está pensado um valor de manuseamento que é pago ao supermercado pelo trabalho que faz, não é? No sistema, aquele papel que desempenha no sistema. Isso não está pensado para o setor Horeca e nós não concordamos muito com isso, ao fim e ao cabo, porque tal como o supermercado desempenha um papel, o estabelecimento Horeca também, como disse bem, não é? Também tem a sua responsabilidade, o tempo que gasta e etc. E, portanto, eu acho que poderia ser algo também a solicitar junto da STR Portugal que fossem tratados de igual modo. Sim, mas os supermercados já têm uma legislação completamente diferente da nossa. O supermercado, ainda hoje aconteceu e filmei, se quiser consultar as minhas redes sociais, está lá um vídeo. Eu consumi uma lata num supermercado, num grande supermercado, bebi, terminei a garrafa e cheguei com a lata à senhora da caixa e pedi para ela me devolver os 10 cêntimos, ao que ela me disse que eu tinha que ir à máquina, ok? Ou seja, ela não é obrigada a dar-me os 10 cêntimos pela lata, ela é obrigada a dar-me os 10 cêntimos pelo talão. Mas é porque nos supermercados provavelmente é que são considerados como outros espaços, por exemplo, nas cantinas, a lei também tem condições diferentes para situações diferentes. Então, e, portanto, quando a pessoa paga, eu sei que a legislação é diferente. À cabeça... Sim, eu sei que a legislação é diferente. A minha questão é porquê. Não deve ser que a pessoa que consumiu o produto a responsável pelo lixo que produz. Porquê é que têm que ser os espaços comerciais que já têm jornadas de trabalho tão grandes a tratarem do lixo que outra pessoa faz? Porquê é que eu não tenho o mesmo direito que o supermercado de cobrar logo os 10 cêntimos ao cliente e incentivar o cliente a reciclar? Não é isso os 10 cêntimos, não é para incentivar as pessoas a reciclarem. Se eu não cobro ao cliente esses 10 cêntimos, eu não incentivo essa pessoa a reciclar. Sim, claro. Ou seja, por isso é que eu estou a dizer, portanto, aquilo que a lei determina é que quando o pagamento é feito à cabeça, portanto, mesmo que seja até num espaço onde vai ficar ali a consumir, mas se for feito à cabeça, à partida é considerado que a embalagem é, digamos assim, da propriedade do cliente. Quando o pagamento é feito no final da refeição, o que a legislação determina é que, de facto, a responsabilidade está do lado neste caso, do estabelecimento. Já percebemos, já percebemos a legislação. O que eu quero perceber é, faz sentido eu ser responsável pelo lixo que outra pessoa produz? Mas sim, porque é dentro do seu estabelecimento, ou seja, ao fim e ao cabo é muito mais simples. Mas porquê que o supermercado não é responsável pelo que eu produzi lá dentro? Porque é que a legislação é diferente? Pelo que eu percebo, é uma falha na legislação. Realmente foi feito. Não, mas são situações diferentes. Ao fim e ao cabo do supermercado, é que eu digo, os supermercados servem refeições. Hoje em dia os supermercados servem refeições, servem bebidas, os grandes supermercados servem refeições, servem bebidas, têm cantinas iguais a um restaurante. Porquê que a legislação é diferente para eles? Porquê que a legislação é diferente para eles?
É isso que eu não percebo. Olhando aqui para... Não é feita para eles. Por exemplo, imagina uma cantina de uma escola ou de um sítio, até de uma empresa, se quisermos, não é? Uma cantina, como o pagamento é feito à entrada, ou seja, quando eu antes de comer, ao fim e ao cabo, pago, a cantina, embora possa ser um ponto de recolha, se quiser, não é obrigada a receber as embalagens, é o que está na legislação. Tem a ver o momento em que se paga... O que eu estou a discutir é que a legislação não está correta, porque eu também posso dizer ao meu cliente que a partir de agora é pré-pagamento e cobra as latas sempre. Pronto. A lei o que refere, não é assim? Faz sentido. Cantina, mas faz sentido, não faz sentido. Percebe? A legislação está a falhar com o canal Oreca. É aí a questão que eu estou a dizer. Eu tive clientes a levantarem as latas todas para as levarem embora. Quando eu disse eu não estou a cobrar, eles deixaram-mas todas. Claro, então, mas isso é porque também era justo, eles não podem levar só se lhes cobrasse depois, senão o Fábio ficava prejudicado, se eles levassem as embalagens e não estivesse cobrado, os 10 cêntimos é para incentivar, só me estão a incentivar a mim a ter mais trabalho, não a pessoa que faz o lixo, entenda? O dilema, o meu problema não é os 10 cêntimos, o meu problema não é o dinheiro, o problema é quererem fazer de mim funcionário público, fiscal do lixo, porque tenho que andar a ver as latas uma a uma, quem é que estragou, quem é que não estragou, quem é que tirou o rótulo, quem é que não tirou, numa sala com 76 lugares, cheia, eu não tenho vagar para estar a ver se uma criança almoçou na lata. À medida que o sistema vai ficando mais maduro, também isso vai deixar de acontecer. Ou seja, então e quem é que me compensa do dinheiro que eu perdi até ele ficar mais maduro? Quem é que me compensa do tempo que eu perco? Quem é que me compensa do dinheiro que eu perco todos os dias? Quando um sistema novo começa, todos nós temos de desenvolver Mas porquê é que tem que ser o pequeno comerciante a pagar por isso? Porquê é que não são as grandes superfícies a pagarem por isso em vez do quem menos pode? Não, mas não são as grandes superfícies que não estão a pagar. Ao fim e ao cabo, cada um tem o seu papel. Os supermercados também têm o seu papel agora, não é? Pronto, eu também tenho que a SDR conseguiu reciclar 38%. Para onde é que foram os restantes, o restante dinheiro dessa reciclagem? Para quem é que ficou a ganhar com ele? Quem faz parte da SDR? Para onde é que foi esse dinheiro? Isso está definido na lei, Fábio. O que está definido na lei, mas a lei foi escrita por alguém que não está no terreno. A lei, se está errada, deve ser mudada. Não, claro, mas é assim, neste caso a questão dos depósitos está bem definido o que é que vai acontecer ao depósito. Eu acho que vai ter que ter uma intervenção aí sindical, porque não faz sentido. Não faz sentido, é porem-nos a fazer o trabalho que não nos compete. Agora, Suzana, você, diante de toda essa polêmica que, com certeza, o Fábio aqui, ele representa uma série de outros comerciantes, pequenos comércios, enfim. Ele está sendo aqui a voz de muitos, né? Quando a gente olha para o futuro, a gente acredita que, por exemplo, um sistema como esse pode dar certo, pode funcionar, pode transformar a mentalidade das pessoas em relação à reciclagem. Você acredita que esse projeto veio porque estava se perdendo um pouco essa visão de reciclagem, de uma forma geral? Assim, este projeto veio, já como eu disse, de uma lei que foi aprovada em 2018 e que só agora é que conseguiu ser implementada, mas neste momento é fundamental para que nós consigamos cumprir metas comunitárias, nomeadamente de integração de material reciclado nas embalagens de plástico, de bebidas, de PET, bem como o garantir a recolha das embalagens de bebidas de plástico, volto a dizer, numa taxa de 90%, que nós temos já que atingir agora em 2029. E, portanto, praticamente todos os países europeus, mesmo aqueles que ainda não têm este sistema, para cumprir esta meta, em princípio vão ter que implementar um sistema idêntico, porque de outra forma nós não conseguimos atingir metas tão elevadas de recolha para reciclagem, não é? E, portanto, o sistema em si, como eu digo, é um sistema que funciona, tem uma curva de aprendizagem, mas tal como o Fábio refere, os estabelecimentos Orecas noutros contextos também têm a mesma responsabilidade, porque ao fim e ao cabo eles são responsáveis por gerir o resíduo que é produzido no seu espaço, que é isso que está a acontecer neste momento, aquele resíduo é produzido dentro do espaço, logo é da responsabilidade do espaço comercial onde está a ser produzido e, portanto, tem que haver, ao fim e ao cabo aqui este é um período de adaptação, mas de facto este sistema é um sistema muito semelhante àquele que ocorre nos outros 18 países europeus. Às vezes há algumas diferenças, por exemplo, na Alemanha tem reutilizável, cá não tem para já, não é? Mas quer dizer, no essencial o sistema senta sempre nos mesmos pilares. E há aqui de facto um momento de aprendizagem, mas nós não temos dúvida que o sistema vai funcionar, nós vamos conseguir com estes sistemas atingir as metas de 90% e que a seu tempo o sistema também vai melhorar na resposta que vai
consegue dar aos diferentes atores, não é, que estão envolvidos. Falamos aqui muito na parte da restauração, mas se formos para a parte do consumidor também há muitas queixas de chegarem e as máquinas não estarem a funcionar, por exemplo, não é? Que também é muito chato. Portanto, isso também tem que melhorar. Nós não podemos ter máquinas que não estão a operar tanto tempo, não é? Elas estão muitas vezes paradas, estão muitas vezes com problemas. O tempo de resposta para as voltar a pôr a funcionar, muitas vezes é porque elas estão cheias, não é porque elas não sejam, não é um problema mecânico, é por simplesmente estão cheias. Portanto, essa rapidez, essa rotação, não é? Também tem que ser assegurada pelos supermercados para que os cidadãos também consigam ter uma resposta certa. Ou seja, o projeto tem que ser totalmente ajustado, né? Está aí nos primeiros passos. Tem que ganhar experiência, tem que ganhar ritmo, quase, se quisermos, não é? Agora, que impacto, vendo assim de uma forma meio global, que impacto você acredita que possa ter na redução de resíduos? Vamos agora na prática, né? Porque até agora está se falando de valores, enfim, mas na prática mesmo aí, porque a ideia é diminuir aí a redução de resíduos e, enfim, né? Diminuir a poluição mundial. Pois, sim, sem dúvida. Pronto, o que estes sistemas, em termos de redução, eles não, como estamos a falar de um sistema que é só sobre embalagens descartáveis, ele não vai conseguir reduzir a produção de resíduos. Ao fim e ao cabo, nós não vamos usar menos embalagens de água ou latas não é, de refrigerantes ou o que seja, porque temos este sistema. O que nós vamos conseguir com este sistema, e isso digamos assim, um dos benefícios deste sistema, é reduzir o lixo na rua. Ou seja, vamos ter aqui um incentivo maior para que as pessoas não abandonem tanto latas e garrafas na rua. Ainda que neste momento, e nós sabemos que em alguns pontos do país esteja a acontecer o oposto, não é? Porque há pessoas que estão a ir às papeleiras, estão a ir aos ecopontos, também há uma grande controvérsia em torno disso, não é? Para tentar recolher aquelas embalagens que as pessoas que as compraram não devolveram, para poder devolver e ter ali algum rendimento. Pronto, isso está a acontecer, mas na generalidade não é, do país não é isso que acontece e, portanto, há um incentivo à entrega no ponto certo, não é, nas máquinas ou na entrega manual e, portanto, vai reduzir, isto aconteceu em todos os países, portanto, em todos os países onde foram implementados sistemas de depósito, reduz o lixo espalhado no espaço geral para a limpeza das ruas. Exatamente. Suzana, o nosso tempo está curto, eu agradeço a sua participação. Suas considerações finais, por favor. Nós ainda temos que ir às ruas, ter mais entrevistas. Foi um gosto tê-la aqui no programa. Eu tenho certeza que você explanou aí, de alguma forma, o seu pensamento, a sua ideia. Haverá, com certeza, críticas, né? Alguns apoiando, outros não, mas enfim, isso faz parte. Né? Considerações finais, por favor. Sim. Da minha parte, portanto, eu só se calhar deixar aqui uma nota de que nós acreditamos de facto que o sistema vai funcionar, que vai ser bom para o país, até porque não falámos disso, mas Portugal paga cerca de 200 milhões de euros por ano à União Europeia porque não está a conseguir, ou seja, por as embalagens de plástico que não recicla, portanto é muito dinheiro, portanto este sistema vai permitir também fazer uma pequena redução também nos custos que nós temos e de facto todos, o apelo que eu poderia deixar é de todos termos aqui um bocadinho de paciência, porque o sistema vai melhorar, ele vai adaptar-se, ele vai ir ao encontro também das necessidades dos diferentes grupos, não é, que estão envolvidos, mas é um sistema que já tem provas dadas e não há razão nenhuma para funcionar pior em Portugal do que noutros países europeus e, portanto, nós acreditamos que de facto vai ser um passo importante e é um primeiro passo, porque é muito provável, por exemplo, em 2028 vai entrar a obrigação da oferta de uma opção reutilizável quando nós vamos a um takeaway, portanto, em vez de ter só as embalagens descartáveis, vai ser necessário ter uma opção reutilizável. Também vai ser com depósito, não é? As metas de reutilização de embalagens de bebidas também vão aumentar nos próximos anos, portanto nós vamos ter que ter mais embalagens destas a circular e também são com depósito. Portanto, esta ideia do depósito, que agora pode parecer muito estranha, para mim não é, porque eu sou do tempo em que todas as embalagens tinham depósito, que todas elas eram reutilizáveis, mas para quem seja mais novo, não é? Este é um sistema que veio para ficar.
o modelo do depósito, não é? E, portanto, é uma questão também, todos temos aqui se calhar um bocadinho de paciência, darmos as sugestões e tudo aquilo que achamos que não está bem, é bom que seja debatido, mas temos aqui a noção que este sistema é bom para o país, é bom para a economia do país e é bom para o ambiente do país também, não é? Veio para ficar, então, na sua opinião? Sim, não temos. Muito obrigado, Suzana. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Feliz noite. Vamos a uma matéria secundária e já retornamos para finalizar aqui a participação com o Fábio. E o Fábio vai falar, né? Ele vai sugerir aí o que pode tornar esse projeto realmente viável, né, Fábio? Sim. Tem aí muitas ideias já. Sim. Espero que quem esteja acompanhando o programa, quem legislou, quem organizou, as autoridades que estão acompanhando o programa possam pegar aí a voz do Fábio como a voz de milhares e milhares de pequenos empreendedores, né? Vamos então a essa matéria e já retornamos. Garrafa por garrafa. O ambiente agradece e o bolso dos portugueses também. É assim que desde 10 de abril deste ano funciona o sistema de depósito de embalagens Volta. Um sistema que permite aos consumidores recuperar o valor do depósito de 10 cêntimos por embalagem reciclada, pago no ato da compra das respectivas garrafas e latas de uso único. O objetivo deste sistema é apenas promover a sustentabilidade ambiental através da reciclagem de garrafas de plástico, de metal e alumínio. Apesar do objetivo primordial deste projeto, têm surgido alguns problemas. O principal é o facto de os contentores estarem a ser remexidos e muitas vezes despejados em praça pública. Tudo pela procura de garrafas para reciclar, seja por pessoas sem abrigo, toxicodependentes ou por pessoas de classes sociais mais abastadas. Segundo Carla Almeida, presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, em Lisboa, tem-se observado pessoas de diferentes estratos sociais a remexerem no lixo. À procura de embalagens, algumas até estão bem vestidas. Percebe-se que andam a fazer isto como uma forma de complementarem os seus rendimentos, sublinha. Face às inúmeras queixas apresentadas pelas várias juntas de freguesia lisboetas relativamente a esta situação, a Câmara Municipal de Lisboa confirmou a ocorrência. A autarquia afirma que o objetivo é garantir que os benefícios ambientais do sistema não sejam comprometidos por efeitos indesejados na limpeza e na qualidade do espaço público. Apesar do sistema ser considerado um instrumento importante para o aumento e promoção da reciclagem de embalagens e contribuição para a sustentabilidade ambiental. Até ao momento, Portugal já conta com mais de 2.500 pontos Volta distribuídos por todo o continente e ilhas. Vamos à sondagem. Coloca aí a primeira pergunta para os telespectadores. A pergunta era: sabe como funciona o sistema Volta? 75% diz que sabe, 25% diz que tem uma pequena ideia e esses 25% certamente já viram ou ouviram falar sobre o projeto. A segunda pergunta, utiliza o sistema Volta? 41% já está a utilizar. 35% que participou já utilizou algumas vezes e 24% não quer utilizar. A terceira pergunta era: acha que o sistema Volta é uma forma de ganhar dinheiro? 17% diz que sim, 22% diz que é um esquema circular, 50% diz que é um incentivo à reciclagem. Seria isso, Fábio? Acredito que possa ser um incentivo, mas não nos moldes em que está. Acho que tem que ser reformulado. A convidada Suzana diz, quando eu refutava alguma coisa que ela dizia que é lei, mas a lei pode ter sido mal escrita porque foi escrita por quem não está no terreno. E alguma coisa tem que ser alterada. Aliás, não comentei ainda, há uma petição pública. Sim. Com mais de 15.000 assinaturas já, em que as pessoas estão a reclamar do sistema Volta, pelo menos da maneira que está implementado, para mudarem alguma coisa. Ou seja, sim. Há pessoas efetivamente a terem um trabalho insatisfeitas para querer acabar com isto. Tem muitas declarações, a gente tem aqui alguns dados face a
essas queixas que estão sendo apresentadas nas juntas de freguesias relativamente a essa situação, né? E a autarquia, ela afirma que o objetivo é garantir que os benefícios ambientais do sistema não sejam comprometidos por efeitos indesejados na limpeza e na qualidade dos espaços públicos. Então, é aquilo que você falava, há um certo apoio na lei, né? Mas a lei precisa ser ajustada quando... Claro, não é só dizer que quando não há argumentos e quando não conseguem encontrar soluções, é a lei. Falem com as pessoas, vão para a rua. Fala com quem está no terreno. Vamos à outra pergunta? A outra pergunta era, acha que o sistema volta 17%? Já falamos, né? Dessa já falamos. Vamos à outra pergunta. Essa aí nós já mencionamos. Sistema volta, o reembolso é 50% diz que é justo, 7% diz que é injusto e 43% diz que deveria ser maior. Tem alguma resposta aberta? Alguém deixou alguma resposta? Não, né? Fábio, o que então pode ser mudado? Vamos aí de uma forma prática, para você que está no terreno, o que pode ser mudado aí já nessa legislação para beneficiar ou não prejudicar, né? Assim, primeiro é não fazerem de mim um ecoponto. Se me cobram a mim, eu devo poder cobrar ao meu cliente e depois o cliente fica responsável pela embalagem. Ponto. Aqui, se não querem alterar, se querem dar esta espécie de incentivo, se me cobram a mim, eu tenho todo o direito de cobrar e o cliente fica responsável pelo lixo que produz. Isso era logo a primeira coisa a ser alterada. Depois, lá está. No caso, o próprio cliente teria que fazer essa devolução, né? Exatamente. Se quisesse, se não quisesse e deixasse no restaurante, caberia-me a mim o dever moral de reciclar na mesma. Mas não sendo penalizado ou a ter percas ou a ser trabalho de borla, não é? Essa é uma das sugestões, né, para se tornar esse projeto mais viável. Eu, da minha parte, agora é óbvio que há várias coisas que têm que ser alteradas. Sim, há várias coisas, há vários outros pontos, né? Agora, suas considerações finais, tem algum ponto que você gostaria de abordar, falar, que você acredita que seja interessante? Sim, acho que a Susana e outras pessoas que defendem esquecem-se de dizer que Espanha ainda não tem, França ainda não tem, Inglaterra ainda não tem, mais uns poucos países que não têm na Europa. Portugal tende a quis ser dos primeiros, apesar da Alemanha já ter há bastante tempo, e implementou à pressa, na minha opinião, sem considerar todos os aspectos. Se temos um país muito maior que o nosso, como a Espanha, como a França, que ainda não tem, é porque realmente deve ser uma coisa bem feita e bem implementada, e Portugal não fez. Foi uma coisa à pressa, feita em cima do joelho, e devemos pensar que, se é para fazer as coisas, fazê-las com calma, e continuo a dizer, este sistema, parece-me que alguém está a ganhar com isto, e não sou eu, infelizmente. Tem outras coisas envolvidas. Bom, nós não estamos aqui para apontar e nem para criticar, é um debate, né? É um debate público, as pessoas estão expondo aqui o seu pensamento e realmente dentro daquilo que estão a viver. Você pode enviar uma sugestão de tema para o e-mail, coloca o e-mail para todos, por favor, a jornalismo@unifetv.pt. Na terça-feira que vem, o debate volta aqui, trazendo um outro assunto, um outro tema, talvez até relacionado a esse. Não importa, você pode sugerir e sempre vai ser um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Fábio, gostei muito da sua participação. Obrigado. Acredito que as pessoas que estão em casa realmente fortaleceu a ideia, você conseguiu transmitir o pensamento e a voz de muitas pessoas que acompanham o programa, que também estão insatisfeitas. E vamos torcer para que seja ajustado, que todos sejam beneficiados e que realmente essa ideia de reciclagem seja desenvolvida em cada cidadão, né? Sim, claro. Esse é o objetivo principal, deveria ser pelo menos. Sim, sim. Todos devemos reciclar, isto é uma coisa boa. Não vamos prejudicar as pessoas. É isso que não pode. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Tenha uma boa viagem de volta para Pombal. Obrigado. Tá bem? Tudo bom. E a todos que ficaram conosco, forte abraço, fique bem, na próxima terça estaremos de volta.